Bem, João Batista pregava o evangelho, ele pregava o evangelho do arrependimento, e nessa história da pregação de João, a gente encontra algumas mudanças que aconteciam, que João pregava e que a teologia ratifica essas mudanças. A primeira mudança era a mudança de sentimento, quando a pessoa tem o entendimento aberto e ela então entende que precisa mudar. Ela tem uma mudança de entendimento. Esse arrependimento implica nisso também, a mudança de entendimento. Primeira coisa, mudança de entendimento. Segunda questão, a mudança de atitude. A pessoa cai em si, ela percebe que precisa mudar e ela então para. Naquele momento ela faz a conversão, houve a conversão. Aí a terceira mudança que acontece é a mudança de direção. A pessoa está indo num caminho e aí então ela se volta contra aquelas atitudes que ela estava tendo antes. Aí é que muitos não conseguem entender. Os familiares não entendem, os amigos não entendem, porque a pessoa ia naquela direção que todos vão. E de repente ela se converte e ela muda de direção e vem exatamente no contrário tudo que ela fazia antes. Então essa é a mudança que existe na vida do ser humano. Essa mudança não é obrigatória, não é forçada, nada. Essa mudança acontece naturalmente. A gente, quando uma pessoa se converte, não troca o rótulo, não faz a mudança externa apenas, mas é uma mudança interna, mudança de atitude, de pensamento, de comportamento, mudança de entendimento, e aí então ela começa a mudar de direção também naquilo que ela fazia e agora não faz mais. Os familiares que não estão entendendo essa mudança que está acontecendo na vida da pessoa, já começam a criticar, os amigos também, porque essa pessoa vai abandonando tudo isso. Ela não é obrigada a fazê-lo, mas ela o faz porque ela entende que aquilo já não serve mais para ela. Aquilo já não é uma atitude que vai ter utilidade para o seu dia a dia. Então ela tem essa mudança, e nessas mudanças que acontecem era o que João Batista pregava. Ele pregava o batismo do arrependimento. E muita gente ali no deserto, eu vejo uma coisa aqui interessante, João Batista pregando no deserto, João Batista falando ali no deserto: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, endireitai os caminhos, endireitai a vida, vamos mudar os comportamentos, vamos mudar de vida, vamos mudar de atitude, vamos mudar todas as coisas. João Batista pregava esse arrependimento, essa mudança. Não era uma mudança interna apenas, uma mudança externa também apenas, mas era uma mudança completa, onde a pessoa vai tendo novas compreensões, novo entendimento, umas novas atitudes, a pessoa vai tendo uma nova situação na sua vida. Então essa é a mudança que João Batista pregava, e que é a mudança que todo que serve a Cristo deve viver. Uma mudança não obrigatória, mas uma mudança contínua. E depois que a pessoa passa para o lado de dentro, e para o lado de dentro começa o processo da santificação. Ela não se torna santa, mas ela entra no processo da santificação. E aí, para o lado de dentro, com Cristo Jesus agora, vivendo essa nova vida, essas novas mudanças, então ela vai, no dia a dia, ela vai paulatinamente efetuando as mudanças que precisam, as mudanças necessárias que a sua vida requer, que a vida de santidade, a vida com Cristo requer. Não é obrigatório, mas ela vai acontecendo, essas mudanças vão acontecendo. E o processo de santificação é exatamente esse, é o processo depois da conversão, começa a acontecer esse processo de santificação. A mudança não parou, mas agora ela vai levando o crente na santificação a se aproximar mais de Cristo, a estar mais perto do Senhor, a estar mais junto com o Senhor. Esse é o processo da santificação, que é depois que a pessoa está por lá de dentro. Mas antes de passar
da porta para dentro, que é viver com Cristo Jesus, ela precisa passar pelas primeiras mudanças, que é a mudança de entendimento, mudança de atitude, mudança de direção, e aí então ela começa a viver com Cristo, passou da porta para dentro, aí começa o processo da santificação, que vai acontecendo com a ajuda do Espírito Santo. Não precisa ficar preocupado, porque quem toma conta disso e quem te empurra para dentro dessa situação não são os homens apenas são instrumentos que vão te dar um norte como você fazer isso, mas quem na verdade faz isso no seu interior é o Espírito Santo, no seu exterior é a palavra, e na sua posição para com o Pai é o sangue de Cristo. Então, quando Deus olha para você agora, Ele não olha mais do ponto de vista daquele homem perdido, daquela pessoa perdida, mas Ele vê você coberto pelo sangue de Jesus. Ele mandou Jesus exatamente para fazer isso. Depois você está coberto pelo sangue de Jesus, essa é a santificação para com Deus. A santificação interior é aquela santificação do Espírito Santo com o nosso espírito. O Espírito Santo trabalhando no nosso espírito e nos levando para uma vida de santidade, de aproximação com Deus. Santificação é viver em direção a Deus, não é em direção só preocupado em deixar as coisas do mundo. Olha, temos que depois falar sobre isso também, sobre santidade, sobre santificação, mas santificação não é apenas deixar essas coisas daqui do mundo, mas é caminhar em direção a Deus. Eu vou no caminho de Deus. E o processo da santificação exterior é a santificação pela palavra, como Jesus orou e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, deixe um like aí pra gente, se inscreva no canal. Eu te agradeço muito no nome de Cristo Jesus.